Para quem ainda não me conhece, eu sou Raíssa Navarro. Eu dou aula de coaching e de PNL para o Instituto de Coaching Financeiro. E eu vou dar hoje para vocês uma sessão de coaching em grupo. Resolvi dar para vocês uma sessão de coaching em grupo, eu ia dar uma diferente, porque a gente está chegando na metade do ano e a gente precisa alcançar as nossas metas. Se a gente não fizer nada, a gente não vai alcançar. Então, eu dou aula de coaching, eu não falo, não faço, não dou coaching financeiro. Coaching financeiro é com o Roberto Navarro, coaching é comigo. A gente tem isso bem separado. Eu dou coaching, o Roberto dá coaching financeiro. Durante as aulas também é assim, quem já teve aula com a gente, o Roberto dá o financeiro e eu dou o coaching. Então, comigo vocês realmente aprendem a coachar, né? E são coachados durante a minha aula também. Então, é muito legal. E eu vou dar uma sessão de coaching em grupo hoje e vocês precisam saber, quem não sabe ainda, o que é coaching. Vocês sabem o que é coaching? Não sei o que é coaching. Coaching, de verdade, existe coaching de tudo. Tudo na vida. Então, o Roberto, ele faz coaching financeiro. Então, é um processo de coaching focado só no financeiro. Mas existe coaching de tudo. Eu ensino coaching de tudo. O coach, que é o profissional de coaching, ele ajuda o cliente a atingir as metas que ele tem. Esse é o trabalho do coach. Então, durante o processo de coaching, o coach, ele ajuda o coachee a ter mais foco, a ter ações diferentes, a mudar comportamentos, para assim essa pessoa atingir a meta dela. Seja uma meta financeira, uma meta de relacionamento, meta de emagrecimento tem muito, meta de viagem, eu quero viajar ao mundo, eu não sei como é que eu faço. Existem coaches que ajudam a conquistar esse tipo de meta, coach de concurso, existe coaching de tudo. Então eu falo para vocês, se vocês são bons em alguma coisa, sempre vocês são bons em alguma coisa na vida, pensa, no que eu sou bom na vida. Eu, por exemplo, eu me acho muito boa com pessoas, eu entendo perfeitamente a criatura, eu consigo ter uma empatia muito forte, eu consigo entender pela visão da pessoa, por isso que eu trabalho com pessoas, eu não trabalho com financeiro, eu trabalho com pessoas. Mas existe coaching de tudo. Pensa no que você é bom. E aí você pode ser coach disso, ok? Qualquer coisa no mundo. Então você pode ser um coach de qualquer coisa, ok? E a profissão de coach é uma profissão que te paga muito bem. Uma sessão de coaching, ela custa em média R$250. Uma sessão. Normalmente a gente faz... eu faço 6, mas normalmente fazem 10 sessões, 12 sessões. Então, uma custa 250, que é o preço inicial. Então, ser coach dá uma grana. Então, coaching é um processo onde o coach, o profissional, ajuda o cliente a atingir metas, objetivos. Seja qual objetivo for, seja em qual área for. Existem diversas áreas, diversas. Então, isso é coaching. Alguma dúvida? Me perguntem, eu adoro responder perguntas. A gente está na metade do ano. Semana que vem, a gente vai chegar no mês 6. Significa que a gente vai chegar na metade do ano e significa que está chegando o meu aniversário. E no início do ano, no final do ano, a gente sempre faz aquela listinha de coisas que a gente quer conquistar no próximo ano. Então, esse ano eu vou manter o meu foco, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou viajar para tal lugar. Enfim, vocês já atingiram as metas que vocês anotaram no final do ano, ou criaram no final do ano passado? Vocês já atingiram essas metas? Vocês se lembram delas? Provavelmente não. Por alguns motivos, a gente esquece, a gente acaba não fazendo, a vida, eu não tenho tempo. Enfim, 1000 coisas acontecem e a gente acaba não fazendo nada, na verdade, para atingir essas metas. É triste. Mas a gente ainda tem mais 6 meses. Tem mais metade do ano. O que vocês querem atingir? Pode escrever aqui no chat ou num papel. Escrevam o que vocês querem atingir até o dia 31 de dezembro de 2018. Quais metas vocês querem atingir até o dia 31 de dezembro de 2018? Fazer curso de coaching financeiro, fazer curso de coaching. O que vocês querem atingir até
o dia 31 de dezembro de 2018. Pagar todas as dívidas, pagar metade das dívidas. E existe alguma meta que você tem há muito tempo e você ainda não conseguiu atingir? Fazer plástica, parar de fumar. A gente sempre tem aquela metinha que a gente não atinge por algum motivo. Sempre tem. E aí, eu tava pensando nisso hoje, antes de vir para cá, pro ICF. Eu tava pensando na necessidade de vocês, do que vocês precisam, o que vocês precisam aprender, o que vocês precisam ouvir, para vocês conseguirem ter o resto do ano melhor do que já foi. Então, eu tava pensando nos motivos pelos quais a gente não consegue atingir metas, para poder ajudar vocês. Por que vocês acham que vocês não conseguem ou não conseguiram atingir essas metas que vocês têm? Ou essas metas? A gente tem vários sonhos, né? Falta de disciplina, motivação, preguiça, ter um coach, administrar melhor o tempo, foi levando com a barriga, faltou um mentor, buscar conhecimento. Eu pensei em 2 motivos principais. Veja se vocês concordam comigo. O primeiro motivo que eu imaginei foi a confiança. Eu acho que eu não consigo atingir essa meta. Que eu não sou capaz de atingir essa meta. Acontece com vocês? Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não sou capaz, eu não tenho ninguém para me ajudar. Acontece isso, não acontece? Eu acho que sim. De todos os meus alunos e coaches que eu tive, a maioria tinha falta de confiança. Eu não consigo, e se eu fizer errado? E se eu falar alguma bobagem? A gente tem essa falta de confiança. E o segundo motivo que eu imaginei é de merecimento. Acho que esses 2 principais motivos. Confiança, eu acho que eu não consigo, e aí eu acabo me sabotando, acabo procrastinando, eu acabo não fazendo nada para atingir essa meta, porque eu me saboto, ok? Eu não confio nisso. E eu não mereço. Muitas pessoas vêm para mim com uma crença de eu não mereço. Eu quero isso, eu quero ser rico, mas eu não mereço. É uma crença que está dentro da gente. Às vezes a gente não sabe que tem essa crença, mas a gente tem. Muitas pessoas têm. Eu vejo nas minhas sessões durante as aulas, muitas pessoas com essa crença de eu não mereço, eu não consigo. Então, crenças negativas também impedem a gente de atingir as nossas metas. Muitas. E as crenças negativas ou crenças limitantes que limitam a gente de fazer o que a gente quer fazer, elas são instaladas na gente durante a vida. Então, alguém falava para mim quando eu era criança que eu sempre vou ser pobre, ou que eu sou muito ruim em tudo, que a família inteira é pobre, então eu vou ser pobre também, que eu não consigo ser empreendedor, rico não vai pro céu, que toda pessoa rica rouba. Vocês já ouviram essas coisas? Alguém já falou para você que você não consegue, que você não é capaz? Já ouviu isso? Eu sei que acontece. E pior, as pessoas que falam isso pra gente, normalmente são os nossos pais. As pessoas que a gente mais idolatra, as pessoas que a gente vê como superiores pra gente. E como essas pessoas que falam isso pra gente são as pessoas que a gente considera superior, entre aspas, a gente acredita. Tudo que uma criança ouve, ela acredita. A criança acredita em Papai Noel. Imagina se ela não vai acreditar se o pai fala que ela nunca vai ser boa em nada, ou que ela nunca vai ser rica. É claro que acredita, e a gente leva isso para sempre, para sempre. E aí existem milhões de formas da gente quebrar a crença. Mas eu quero falar com vocês, hoje principalmente, sobre confiança. Quem aqui acha que falta confiança na vida de vocês? Escreve aqui pra mim no chat. Falta confiança pra mim. Normalmente falta confiança. Às vezes você é confiante em uma área da sua vida e você é totalmente inseguro em uma outra área, na verdade.
Posso associar medo à falta de confiança? Sim, com certeza absoluta. E quando a gente aprende PNL, que é Programação Neurolinguística, a gente aprende a pensar de uma forma diferente. Eu vou ensinar vocês agora uma forma diferente de pensar. Se falta confiança pra gente, significa que eu me deixo inseguro. Não é ninguém que me deixa inseguro, não são outras pessoas que me deixam inseguro. Sou eu que me deixo inseguro. A gente faz isso. A gente se deixa inseguro, a gente se deixa nervoso, a gente se deixa ansioso. A gente faz isso. Por exemplo, pensem comigo. O que vocês fazem para ficar inseguro? É uma pergunta a se pensar. Eu fico pensando nos piores cenários possíveis. Ou eu fico falando pra mim mesmo que eu não vou conseguir. Eu fico me comparando com os outros. A gente faz isso. Quem aqui já encontrou com alguém e se sentiu completamente inseguro na frente dessa pessoa? Encontrei com uma garota, um cara muito lindo, e aí eu fiquei completamente insegura na frente dele. Acontece com vocês? Já aconteceu? De você se sentir nervosíssimo na frente de alguém? Você não conseguir nem falar? Você começou a suar, gaguejar. Sabe por que acontece isso? Porque a gente fala sozinho. Acontece isso com a gente fica nervoso na frente de alguém porque a gente tá falando sozinho nessa hora. Então eu encontrei com alguém e tô me sentindo completamente nervoso, inseguro na frente dessa pessoa. O que eu tô falando pra mim mesmo? Eu tô falando, será que essa pessoa gosta de mim? Será que ela tá me achando legal? Será que eu tô com bafo? Será que eu tô com dente sujo? Será que eu tô com feijão no dente? Será que ela gostou da minha roupa? Vocês já fizeram isso? Vocês já pensaram assim alguma vez na vida? Vocês fazem isso, a gente faz isso. A gente se deixa inseguro na frente das pessoas. Todo mundo faz isso. Vocês percebem como isso é estúpido? Você tá falando pra você mesmo coisas ruins sobre você. Bem legal, né? Se alguém falasse com você da mesma forma que você fala com você mesmo, como que você trataria essa pessoa? Você mandaria ela calar a boca? Se a pessoa te tratasse do jeito que você se trata, você odiaria essa pessoa. Você mandaria ela calar a boca, tirar ela de perto de você. Mas é você que se trata assim. Então você precisa mudar esse diálogo interno. Você falando com você mesmo é chamado de diálogo interno. O desejo de aceitação faz você fazer isso? Sim. Todo mundo quer ser aceito. Todo mundo aqui, todos os seres humanos, tem desejo de aceitação. A gente nasce com isso. Os bebês querem ser aceitos. Só que essa forma de ficar falando coisas ruins para você mesmo é a pior forma de aceitação, de buscar aceitação possível. Como passar confiança para outra pessoa sendo que estamos inseguros? Vou ensinar para vocês. A gente está falando sobre confiança. Primeira coisa, você normalmente tem uma frase ruim que você sempre fala para você mesmo. Seja, você não consegue, não vai dar certo, você não merece. Você consegue identificar essa frase? Qual que é essa frase? Coloquem aqui no chat. Qual é a frase ruim que você sempre fala para você mesmo? Você não consegue, você não é capaz, você não merece, eu não cumpro o meu papel, não vou conseguir, não vai dar certo. Não vai dar certo. E quando você fala isso pra você mesmo, às vezes é você falando e às vezes é você lembrando de alguém falando pra você. Às vezes é sua mãe, às vezes é seu pai, às vezes é alguma referência pra você. Uma forma, e eu sempre faço isso nas minhas aulas, é você começar a ridicularizar essa frase. Então, se você fala pra você, não vai dar certo, e você fala normalmente, você se fala isso de uma forma muito firme, não é verdade? Você fala com muita vontade, você fala acreditando nisso. Quando você repete isso na sua cabeça, você fala de uma forma muito firme. Eu sei que você faz isso. E aí, uma forma bem legal de você tirar essa vozinha é você começar a ridicularizar ela. A gente tem esse poder de mudar as coisas que a gente ouve. Então, se eu ouço eu mesmo ou alguém falando pra mim
que não vai dar tempo, ou não vai dar certo, ou eu não vou conseguir, ou que eu não cumpro meu papel, ou que eu sou muito exigente, muda o tom dessa voz. Que normalmente você se fala de uma forma muito sim, muito firme. Fala, não vai dar certo. Eu não consigo. Você fala assim pra você mesmo. Mas, se você mudar o tom dessa voz, você coloca uma voz ridícula, coloca a voz do Mickey, ou coloca a voz do Pato Donald, ou a voz de alguém que você não confia, de alguém mentiroso. Como que seria? Se você ouvisse, eu não vou conseguir, ou essa frase que você tem. Pensa nessa frase que você fala pra você mesmo e é uma frase ruim. Coloca a voz do Mickey falando pra você mesmo. Ouve essa frase com a voz do Mickey. Como é que é? É diferente? Troca a voz do Mickey e ouve essa frase com a voz de alguém que você não confia, de alguém bem mentiroso. Ouve essa frase ruim com a voz do Pato Donald. Muda alguma coisa pra vocês? Quanto mais você ridiculariza essa frase, menos você acredita nela. E esse é um primeiro passo pra gente ser mais confiante. Sabia? É ridicularizar essa voz, essa frase que você sempre fala pra você mesmo. Essa frase ruim. Essa frase começa a perder a força. Você não acredita mais tanto nela. Então, ridiculariza essa frase o máximo possível. Ridiculariza essa frase ruim que você fala pra você mesmo o máximo possível. Deixa ela bem ridícula. Ouve ela de uma forma que você comece a rir. Você ainda vai conseguir. Brinca com essa frase. Deixa ela bem ridícula. Quando você estiver rindo dessa frase, você vai fazer o seguinte. Você vai pensar numa frase antídoto. Então, esses dias eu estava dando aula aqui em São Paulo e aí eu chamei uma pessoa na frente para atender e eu fiz exatamente esse exercício com ela. Então, eu não lembro qual era a frase ruim que ela falava para ela mesma. Ó, nem eu me lembro da frase ruim que ela falava para ela mesma, mas ela falava que ela sempre fazia tudo para todo mundo e provavelmente a frase era eu não consigo, ou eu não mereço, enfim. Era uma frase assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. A gente ridicularizou a voz, que era a frase, que era ruim, na frente de todo mundo. 100 pessoas. E aí, a frase antídoto para ela foi eu sou a rainha do pedaço. A frase antídoto para ela foi eu sou a rainha do pedaço. E aí, quando você acha uma frase antídoto, que é uma frase que você se sinta muito bem ouvindo, você tem que achar uma frase que vai sobrepor essa frase ruim. Você vai achar uma frase boa que vai substituir essa vozinha. Então, se você fala pra você mesmo, eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Eu falo pra eu mesmo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Você vai ridicularizar essa voz, vai deixar ela bem ridícula na sua cabeça. Falando, falando, falando. Repete ela de forma bem ridícula. Fica brincando com ela, zoando. Quando ela estiver bem ridícula mesmo, quando você não conseguir repetir ela com certeza, é o momento de você escolher uma frase antídoto. A frase antídoto é a frase que vai sobrepor essa ruim. É uma frase boa. Então pode ser, eu consigo fazer tudo. Eu sou extraordinário. Como diz Roberto, eu sou surreal. Eu consigo. Qual frase vocês querem colocar que seria uma frase antídoto? O que vocês vão falar para vocês mesmos a partir de agora? Vocês vão ridicularizar aquela vozinha ruim, deixar ela pra lá. E aí, qual frase vocês vão falar pra vocês a partir de agora? Eu sou mais do que capaz, eu sou a rainha do pedaço, eu sou competente, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que merecedor. E aí, vocês precisam repetir essa frase pra vocês mesmos até você acreditar. Repete pra você mesmo, sempre. Sempre, sempre, sempre. Sempre que você estiver inseguro, repete essa frase. Repete essa frase sempre. Isso é uma mudança de diálogo interno. É um dos pontos principais. Já esse pontinho já vai mudar totalmente a sua vida. Segundo ponto. Às vezes, a gente quer atingir alguma coisa, tem uma meta, e a minha meta é escalar o Everest. Não é minha meta, mas vamos supor. Minha meta é escalar o Everest. O que acontece, que normalmente é o que a gente faz, se eu ficar pensando em todas as coisas ruins que pode acontecer comigo? O que acontece se eu ficar pensando nos piores cenários possíveis? O que acontece é que, se você fica
pensando nos piores cenários possíveis, nas piores coisas que vai acontecer, que pode acontecer, você está se programando para dar ruim. Você está programando você mesmo para o seu cérebro falar, você está se programando para dar errado. Você está se programando para dar errado. Quando você fica pensando nos piores cenários possíveis, em tudo de ruim que já aconteceu, em tudo de ruim que pode acontecer, você está se programando para dar ruim. Você está se programando para isso. É isso que você está fazendo. Ao invés disso, que tal você ficar pensando no que pode ser bom? Em como que vai ser bom? Quem aqui já se apaixonou na vida? Alguém aqui já se apaixonou? Fala pra mim, confessem. Quando a gente se apaixona por alguém, ou até mesmo quando a gente tem aquela meta que a gente quer muito atingir, a gente fica pensando na pessoa, em como ela vai estar quando a gente encontrar com ela, em o que ela vai falar, o que a gente vai ouvir ela falando pra gente, como que eu vou me sentir perto dela. A gente faz isso, não faz? Fico pensando em como que a pessoa vai estar, onde é que a gente vai estar, como é que vai ser, o que ela vai falar pra mim, o que eu vou falar pra ela. A gente fica viajando. Não fica viajando? Todo mundo viaja. Todo mundo faz isso. Só que você pode fazer diferente. Em relação à sua meta, ao invés de você ficar pensando em coisas ruins que podem acontecer, você pode fazer como você faz quando está apaixonado. É você ficar pensando em como vai ser quando você atingir essa meta. Como vai ser quando você atingir essa meta? O que você vai ver quando você atingir essa meta? O que você vai ouvir? O que você vai sentir quando você atingir essa meta? É muito melhor do que você ficar pensando no que vai dar errado. Você está programando o seu cérebro para chegar lá. Você está se forçando a querer mais quando você faz isso. Porque quando você está apaixonado e você fica pensando no seu amor, você quer mais aquela pessoa, né? Quanto mais você pensa na pessoa, mais você quer ela, não é verdade? E você pode fazer isso com as suas metas. Ao invés de ficar apaixonado, você pode fazer isso com as suas metas. Fica pensando na meta. Como que vai ser quando você atingir? O que você vai ver? O que você vai ouvir? E o que você vai sentir quando você atingir essa meta? Que dia que vai ser? Pensa nisso. Pensa sempre nisso. Isso é importante, anotem isso. O que você vai ver, ouvir e sentir? Essas 3 coisas são importantes, ok? As 3 coisas. Ver, ouvir e sentir quando você atingir a sua meta. Cria esse cenário e lembra sempre dele. Todos os dias. Ao acordar, fica pensando em como que vai ser quando eu atingir minha meta. Como que vai ser quando eu atingir a minha liberdade financeira? O que eu vou ver, ouvir e sentir quando eu atingir a minha liberdade financeira? Isso muda o teu foco. Mudança de foco é um dos pontos mais importantes para você atingir a sua meta também. Se você ficar focando em tudo de ruim que pode acontecer, as coisas ruins realmente vão acontecer, você só está pensando nisso. Agora, se você ficar pensando em como vai ser maravilhoso quando você atingir a sua meta, você está programando o seu cérebro para chegar lá, para atingir o que precisa atingir. Entendido? Terceiro passo. Já ouviram aquela história fake it till you make it? Então, finja até se tornar. Então, eu ainda não sei falar inglês. Vou ficar ouvindo músicas em inglês e cantando essas músicas até eu entender e aprender a falar essas palavras. Então, eu finjo que eu sei até eu saber. Eu tô de dieta, eu adoro comer porcaria, mas por enquanto eu vou fingir que eu adoro comer salada. Eu faço isso durante um tempo, alguns dizem que são 21 dias até eu conseguir. Perguntaram aqui, é comprovado isso? A melhor forma de comprovação disso, não tô nem brincando, é sério. Alguém aqui já fingiu que tá dormindo? Quando a gente finge que tá dormindo, a gente dorme. É a melhor forma de dormir. Quem tem insônia faz isso. Finge que tá dormindo e dorme. Então, agir como se já fosse faz você se tornar.